a imensa maioria, está unido aqui para trabalhar para que a Sabesp continue sendo uma empresa pública. Então, a gente tem 375 municípios no estado de São Paulo que a Sabesp opera. Desses 375, 374 são municípios do interior paulista. Boa parte desses prefeitos, uma imensa parte desses prefeitos, especialmente no interior, eles optaram por um candidato, como você falou, inclusive aqui tem 2 prefeitos, o Pardini e o Ricardo, optaram por um candidato que tinha no plano de governo a privatização da Sabesp. Mas a gente vai precisar desses prefeitos, que é o prefeito que vai falar sim ou não. Aqui os vereadores também, a imensa maioria, fizeram uma opção política. E são eles que vão ajudar a gente a empurrar a Sabesp para privatização ou não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tema. Esse é um tema central, importantíssimo, e a gente tem que lembrar que a gente vai precisar desses prefeitos e desses vereadores. Então, uma coisa foi o debate político, o campo político passou, aqui está todo mundo unido contra a privatização da Sabesp. Eu tenho uma posição radical contra a privatização, não é com esse governo Tarcísio, é com o governo anterior, que eu também apoiei, todo mundo sabe, eu sou do PSDB, apoiei, mas sempre fui contra radicalmente a privatização da Sabesp, e você sempre desse jeito, que eu conheço como você conhece, lá na origem, no chão de fábrica, começando a fazer leitura, fazendo leitura, está aqui quem me contratou, a Cristina Graiani, fazendo leitura, entregando conta de água, lá em Hortolândia, uma cidade que não tinha água, que não tinha esgoto, que não tinha asfalto, que não tinha investimento, porque não tinha saneamento. Passe em Hortolândia e vai ver o que é Hortolândia hoje. É uma das maiores arrecadações de ICMS, graças ao trabalho que a Sabesp fez. E foi a Sabesp, implantando saneamento básico do nada. Primeiro regularizou o abastecimento de água, depois implantou... Primeiro regularizou o abastecimento de água, depois implantou todo o sistema de coleta, fez o tratamento de esgoto, resolveu com a ALL, com a ajuda de um prefeito do PT, o Perugini, um baita de um prefeito, com a ajuda do prefeito, porque a ALL não autorizava a passagem dos coletores pelas linhas férreas, e é assim que a gente faz saneamento. Saneamento não é multipartidário, é apartidário, não tem, no saneamento não faz partido A, partido B, partido C, e todo mundo que está unido aqui está unido, eu imagino, ou quase todo mundo está unido para lutar por uma empresa pública. É isso, Ricardo? Então, esse é um tema sensível e a gente tem que ter a sabedoria de aglutinar, de unir, não de espalhar, e unir em torno de um tema central, que é a não privatização da Sabesp. Sabesp vai ser vendida, talvez, por 40, 60 bilhões de reais, se for vendida, deputado, é isso que falam, É inestimável o valor da Sabesp, mas se for 40 bilhões de reais, quem que vai pagar? Qual que é a única forma de remuneração de uma empresa que presta um serviço de serviço público de saneamento básico, seja ela privada ou pública? Tem algum outro meio de receita que não seja tarifa? Tarifa. Quando você vende uma empresa, seja por R$1, você tem que rentabilizar, você tem que pagar esse R$1 que você investiu. A gente está falando de 40 bilhões, 40 bilhões de reais que custaria a Sabesp hoje. Quem vai pagar a tarifa? É fácil, é o usuário que vai pagar. Inclusive aqueles que uma pessoa fez uma pergunta bastante simples, mas muito inteligente, os mais vulneráveis. E se não pagar, a empresa privada corta. Corta, acabou. Veja o caso da CPFL. Ela corta. A Sabesp corta, não é, William? Mas negocia, parcela, reparcela, faz em... Eu lembro que quando eu trabalhava no comercial, a gente não podia fazer em 3 dígitos o parcelamento. Então, a gente tinha que fazer em 99 vezes. E quando rompia, reparcelava e buscava alternativas. Não é isso, Cícero? Um dos nossos gerentes na Sabesp teve coragem de vir aqui, nessa audiência pública. Teve coragem de vir aqui. Estou sentindo falta dos nossos gerentes. Teve coragem de vir na audiência pública. Sabesp é uma empresa que ela busca assistir, atender, fazer os investimentos necessários. Botucatu é um exemplo, a construção da represa do Rio Pardo. Quantos enfrentamentos que a gente não passou
Quantas crises hídricas que a gente não passou? 2014, quem é funcionário da Sabesp está aqui, sabe o que a gente fez, rebolou dia e noite, de madrugada, fazendo travessia de Castelinho, porque a gente não teve autorização de fazer a travessia para ligar o Pinheirinho na estação de tratamento de água, né, da Sabesp, ligar o Pinheirinho, porque não tinha autorização de atravessar a Castelinho. Sabe quando que a gente fez o serviço? De madrugada. De madrugada para não ser interrompido. Né? Uma adutora de 10 quilômetros a gente fez em pouco mais de 30 dias. Tinha 3 turnos, retos escavadeira trabalhando de dia e de noite. Uma de um lado, outra de outro, para a gente chegar o mais rápido possível. Se a gente não tiver desculpa que eu sinto muito essa época. Se a gente não tivesse feito isso, tinha faltado água em Botucatu. O Rio Pardo produzia só 300 litros por segundo. Eu escuto até hoje que é uma bobagem fazer a represa do Rio Pardo. Tem algum... Está aqui o Cacai, que monitorava para a gente os níveis dos reservatórios. Está aqui o Colino, ex-superintendente da Sabesp. Quantas crises hídricas você enfrentou no Rio Pardo? O Rio Pardo, em 2014, produzia 300 litros por segundo. 300 litros por segundo, a Sabesp precisava, a gente precisava de 500 litros por segundo para abastecer o município. Como que a gente ia fazer com os 200 litros por segundo que faltava? A gente ia fazer racionamento como Bauru faz todo dia? A gente foi buscar alternativas. Uma empresa privada ia fazer um investimento extra contratual para garantir o abastecimento de uma cidade inteira como Botucatu, sem discutir contra as partidas financeiras? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Uma empresa privada ia fazer uma represa, construir uma represa, que hoje vai custar 70, 80 milhões de reais, sem estar no contrato de concessão, porque entendeu que o Rio Pardo é realmente vulnerável e que a gente precisa dar garantia da regularização de vazão. Qual empresa privada que ia fazer isso? Senta com a CPFL para ligar uma empresa que vai gerar emprego. Estou falando de supermercado aqui. Para ver se ela... Se não tem que pagar estudos, se não tem que pagar poste, não tem que pagar fiação, não tem que pagar tudo. Né? Então, a Sabesp é uma empresa, por exemplo, que na crise hídrica de 2014, interligou o sistema Cantareira ao sistema do Vale do Paraíba, interligou o Paraíba do Sul, revertendo o Paraíba do Sul, que fez a obra onde você foi gerente, lá da Cachoeira do França, revertendo uma outra bacia importante, acrescentando 6 metros cúbicos por segundo à região metropolitana de São Paulo. Uma empresa privada faria isso, sem discutir primeiro o contrato de concessão e falar aqui, como que eu vou ser remunerado? Tinha faltado água para uma região metropolitana de mais de 20 milhões de habitantes, que a Sabesp não abastece só São Paulo lá. Né? Quando que uma empresa, com as enchentes que a gente teve, a última, inclusive em Ubatuba, ia se mobilizar como se mobilizou? Todas as equipes do interior foram para Ubatuba, se vocês não sabem, para retomar o sistema de abastecimento de água em 24 horas. Choveu 600 milímetros em 24 horas. Em Botucatu, quando destruiu a cidade, choveu 300 milímetros em 24 horas. Rodaram 41 pontes aqui. Né? E a gente teve que reconstruir a cidade. Ubatuba, 600 milímetros. A Sabesp, em 24 horas, restabeleceu o sistema de abastecimento de água. Tem gente agora, até agora, sem energia lá. Né? Nas enchentes de Itatiba, de Campo Limpo Paulista, acho que Deus estava me talhando, me preparando para enfrentar essa enchente que a gente teve aqui em 2020, 10 de fevereiro de 2020. Né? O que a Sabesp fez para retomar os sistemas? Né? A gente trabalhava 24 horas para fazer as montagens eletromecânicas que o rio inundou, as bombas que o rio levou. Cilindro de cloro boiando no rio Jundiaí. Lembra disso? Né? Qual empresa privada que faria isso? Gente, para terminar, né, eu já falei da comparação aqui da Sabesp e CPFL. Tem tanta cidade no estado de São Paulo, gente, que falta água de maneira generalizada. Porque a gente não começa pensando numa solução de privatização nas cidades que o serviço não funciona. Ou dá oportunidade à Sabesp operar esses serviços. A gente está aqui do lado, uma cidade linda, 400 mil habitantes, a cidade de Bauru, falta água de maneira generalizada, não existe solução.
Eu tive, quando eu era superintendente da Sabesp aqui no Médio Tietê, eu tive discutindo com o prefeito de Bauru a solução para o saneamento básico, e a gente apresentou a solução, tanto para o abastecimento de água, quanto para coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Já faz mais de 10 anos, não tem solução Bauru. Por que o Estado de São Paulo não cumpre esse papel de ajudar a cidade de Bauru a resolver esse problema do saneamento? Deixa as cidades que têm uma boa operação, e a imensa maioria da cidade de São Paulo, né, tocar a sua vida. É isso que a gente quer. E acho que é bem legal. Eu acho que o nosso advogado aqui, o vereador de Itatinga, comentou, né, fazer um plebiscito. Eu não sei como a gente faz um plebiscito, porque tem cidades que não são operadas. Teria que fazer um plebiscito, e eu não sei se tem meio legal jurídico para isso, para as cidades que são operadas, só para as cidades que são operadas. Eu acho muito legal isso aqui. Botucatu vai dar 90%, 98%, 95%, 98% vai ser barbada contra a privatização. Vai ser barbada contra a privatização. Então é isso, gente. Todos os argumentos foram apresentados. Eu tenho o maior orgulho, Fagian, de estar junto com você e com todos os colegas da Sabesp aqui, lutando essa luta, né, combatendo esse pesadelo da privatização. Eu, mais 1 ano e pouquinho, eu estou voltando para a Sabesp. Muita gente me aconselhou, toma cuidado com o seu posicionamento, porque você está voltando. Eu não tenho medo do que vai acontecer comigo, Deus vai cuidar de mim, né? Eu tenho certeza disso, sabe como eu cuidei da cidade de Botucatu e quantas crises enfrentei, mas eu vou estar junto com vocês. Se eu precisar estar nas primeiras fileiras, eu vou estar junto combatendo a privatização do Sabesp. Por questão moral, por acreditar nessa empresa, por ter crescido lá, por ter tido a oportunidade de sair de leiturista e virar superintendente da Sabesp, e sem sonhar, não queria ser. Tem muita gente que acompanhou essa história, ser candidato em 2016, e depois prefeito e reeleito com 85,51% dos votos da minha reeleição em 2020. Conta comigo, Sabesp vai continuar pública, e em Botucatu já pedi para a Silmara, inclusive, checar se a gente pode... o nosso contrato de concessão não tem aquela lei, não tem aquela cláusula resolutiva de proibição de privatização. E o contrato torna nulo, não tem. Mas eu pedi para a Silmara já ver, a Silmara já entrou em contato com o Neto, com o jurídico. Eu acho que a gente vai poder discutir isso, a gente não pode se comprometer a isso, porque eu não sei se é constitucional, é um contrato, se é legal, é um contrato bilateral, doutor Júlio, é um contrato bilateral, mas se a gente puder, se tiver algum meio jurídico, que eu quero externar mais do que essa fala, queria colocar alguma coisa palpável, pelo menos em Botucatu, junto com a Câmara dos Vereadores, que eu vi que unanimemente também é contra a privatização, graças a Deus. Então, se a gente puder rever o contrato de Botucatu sem ferir o cronograma de investimento, sem ferir qualquer rito legal em relação ao contrato de Botucatu, a gente conseguir incluir, fazer um aditivo, colocar uma cláusula, proibindo, de maneira transparente, clara, proibindo a privatização da Sabesp na nossa cidade, eu quero fazer isso. Vamos discutir, se vocês puderem abrir uma comissão, se a gente puder começar a conversar amanhã com os procuradores da Prefeitura de Botucatu, também gostaria que a gente fizesse, e mais do que isso, né, se for legal aqui, vai ser legal nos outros municípios. Quem sabe a gente não pode espalhar essa lei por todo o Estado de São Paulo. Muito obrigado.